Olá a todos, sejam então muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do Bolsa em Ação. Hoje a ação escolhida é então a Sonai. Vamos avaliar então o terceiro trimestre de 2023. Desde já obrigado então por todos os comentários e todas as sugestões. Obrigado também pelos likes. Fiquem à vontade e continuem. Vamos lá então fazer uma análise fundamental de preço e técnica aqui às ações da Sonai. Olhando, então, análise fundamental, uma capitalização então bolsista de 1,77 mil milhões, dividendo 6,05%. Estamos a falar então aqui de um setor consumo não cíclico, retalho e conglomerado. Já sabem que aqui é um conjunto de empresas, portanto não estamos aqui apenas num setor. O desempenho da empresa foi então menos 1,81% desde o início do ano e um desempenho de menos 7,55% nos últimos 6 meses. O índice também teve aqui uma performance negativa, já nos últimos 6 meses 5,03%, portanto está aqui alguma divergência, uma performance então abaixo do índice. Depois aqui o outlook, dar aqui nota que o free float na Sonai também é muito baixo, 42,8%, portanto isto significa que há poucas ações disponíveis para o público e que está aqui muito concentrada em poucos investidores que não vão vender, como é o caso, lá está, mesmo da família Azevedo. Depois, Price Earnings Ratio 8.6, Price Earning Forward 9.7, portanto há aqui uma nota que o forward está mais alto, portanto aqui uma previsão de earnings mais fraca para o futuro. Depois aqui nos financials, as revenues a crescerem nos últimos 3 anos de 7,6% e os lucros nos últimos 3 anos 119,4%. E o current ratio aqui 0,8%, o que dá aqui nota que os ativos correntes são menores do que os passivos correntes. Depois, estamos a falar então de um conglomerado, já sabem, portanto é um agrupamento aqui de empresas que pertencem a ramos diferentes, ou seja, setores diferentes, mas com uma estrutura, ou seja, a estrutura de empresa serve para todos, embora eles também tenham divisões entre a própria empresa. Lá está, como Continente, Wells, Zip, Borton, Salsa, Público, nós, atenção que eles nós não têm de total, ou seja, nós não é inteiramente aqui da Sonai, mas eles têm uma participação muito alta na empresa, e Go Natural, e entre outras, muitas outras. Aqui só também dar nota, não é, que o facto de terem tantas empresas diferentes, de setores tão diferentes, faz com que eles estejam bastante diversificados e que o risco seja muito mais baixo quando investimos na Sonai. Depois a composição das receitas, lá está a Sonai MC, que é aquela que está ligada então à parte do continente, e claro, é onde das receitas são mais fortes, é aquela que tem mais impacto no grupo todo. Depois a Borton, portanto essas são as duas mais importantes, isto só para dar aqui essa nota. Depois, o que é que temos de saber? Na parte da atividade de gestão de portfólio, houve aqui duas informações que eles apresentaram no relatório, que é o facto da Sonai receber uma notificação do grupo GD Sports a comunicar a intenção então de adquirir a participação remanescente na ISRE, com uma valorização de capital próprio de 1 mil milhão. Esta transação foi concluída no início de outubro e resultou num encaixe financeiro de 300 milhões e numa mais-valia de 168 milhões para a Sonai, e o qual terá impacto nos resultados. Ou seja, eles tinham aqui uma posição nesta empresa que neste caso está ligada à parte da Sport Zone, e que venderam agora aqui e encaixaram então dinheiro. Depois, por outro lado, compraram então aqui mais uma participação na NOS, por 213 milhões, tendo atualmente então 37,37% do capital social da empresa. Portanto, é esta a posição na NOS, embora eles não tenham os direitos de voto. Depois, a composição da dívida. As taxas de juros nesta altura estão então nos 3,71% de toda a dívida da Sonai, e
o que nós podemos ver é que antes estava nos 2,24, portanto houve aqui algum aumento de um ano para o outro, é normal, as taxas de juros subiram muito, mas mesmo assim reparem que eles ainda estão a conseguir financiar-se a um preço ainda bastante baixo, embora eles tenham muitos empréstimos obrigacionistas indexados a Euribor, portanto levam pancada dessa parte. Mesmo assim conseguiram reduzir aqui a dívida, notem que vocês não conseguem ver, está aqui a minha cara, mas o que está aqui passou de 1,8 mil milhões para 1,478. Portanto, é esta a diferença. Depois, olhando então aqui para os resultados financeiros da empresa, o que é que conseguimos ver? Vemos que as receitas então continuam aqui a subir, já tínhamos visto isso então na última análise, 10,61% falta ao trimestre anterior e 8,3% face ao mesmo período do ano passado. As margens operacionais também aqui a subirem, o que foi bastante interessante, as margens tinham estado a cair e era preocupante, elas voltaram então a subir. Os lucros também então subiram 61%, embora mesmo assim o Barir não estão assim tão altos, deveríamos ter aqui um encaixe maior de lucros, o equity a aguentar-se e a dívida então aqui a ser reduzida, o que foi bom. O dividendo também subiu 5,09%. Depois, expectativa para os próximos resultados, então, teremos resultados dia 14 de março de 2024, para o período do quarto trimestre então, de 2023, e espera-se então um earnings per share 0,01 e uma receita então de 2,2 mil milhões. O que são aqui este earnings per share? Parece-me os analistas aqui um pouco pessimistas. Poderemos dar aqui margem, se calhar, para mais um bocado. Vamos ver. Depois, o target do mercado. Em relação aos targets, o mercado acha que a empresa está undervalued e dão aqui, então, em média, um undervalued de 61% face ao preço atual, com o mínimo aqui na zona dos 1,15. Ela nesta altura está a cotar então nos 0,89, mas o price target está então nos 1,44. Depois, em relação aqui à análise técnica, a Sonei então veio aqui numa zona muito lateral e continuamos então atentos aqui a esta zona de suporte, que é onde ela está agora a negociar, ver se ela não quebra essa zona, porque aí poderíamos levar então a mais quedas e ela ainda vir aqui testar a zona dos 0,78. Caso ela consiga perfurar aqui, teremos aqui a primeira zona de resistência junto aos 95 cêntimos e depois então junto a 1 euro. Portanto, vigiar aqui estes dois targets. A parte então aqui dos 0,86 não deve ser quebrada, portanto, senão isso dá espaço então aqui para mais quedas e o posicionamento nesta empresa deve ser mais numa postura de longo prazo, quem quer receber um bom dividendo, estar mais tranquilo, ou seja, um nível de risco muito mais baixo, é nessa ótica que esta empresa deve ser aqui transacionada, não tanto para trading, ela não tem assim muita volatilidade para trading neste momento, e caso haja aqui quebras podem sempre então aproveitar aqui o preço médio para haver então reforços. Depois, fatores a reter desde a última análise. Tínhamos falado então aqui o suporte dos 0,86 continua então igual, as receitas estavam fortes, também continuam então fortes, os lucros estavam fracos, já tivemos então melhorias, a dívida então a aumentar e nesta altura também já tivemos quedas na dívida. Portanto, há aqui algumas melhorias, parece-me, na empresa, e isso então, aqui as notas e observações que temos que reter então é a venda da participação da ISRG, que era a parte então da Sport Zone, compra da participação então na NOS, suporte importante na zona então dos 0,86, receitas e margens mais fortes e melhorias então na parte de dívida. É isto que temos que reter. Fiquem à vontade para fazer alguma questão e, claro, obrigado então pela vossa atenção e todos os comentários. Deixem então o comentário aquilo que acharem, então, qual é a empresa que gostariam de ser analisada dentro do PSI, ou seja, só pode ser empresas portuguesas, e continuaremos então aqui a analisar. Muito obrigado e desejo então ótimos negócios.